técnico Felipe Luiz coloca ponto final e deu um basta na situação envolvendo Pedro. Liderança do Mengão no Campeonato Brasileiro ameaçada pelo Cruzeiro. E José Botto é pressionado dentro do Flamengo por contratação de novos reforços. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta quinta-feira. É uma quinta-feira que começa triste para o torcedor rubro-negro. Eu ainda estou aqui na cidade de Santos, não voltei ontem para o Rio de Janeiro, como sempre faço, até porque aqui tem a questão da serra, tem serração, era um pouco perigoso, vou voltar agora, assim que terminar o vídeo, mas chegando com tudo, e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like, porque vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento. É muito importante para nós. Não é inscrito? Se inscreve. Já é inscrito? Deixa aí o seu like. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui falando um pouco do jogo de ontem, porque assim, ganhar, empatar e perder, tudo isso faz parte do jogo. É do jogo. É do jogo. A minha maior o meu maior incômodo no jogo de ontem foi a maneira que o Flamengo perdeu o jogo. Perdeu o jogo jogando menos, perdeu o jogo correndo menos, perdeu o jogo se entregando menos. Time numa preguiça, numa dificuldade de chegar no gol do Santos, uma dificuldade de chutar pro gol. Aí não, meu amigo. Aí não. Aí eu não vou aceitar. Aí eu vou reclamar. Eu vou reclamar porque a gente é líder do Campeonato Brasileiro. Qual era a motivação do Flamengo para o jogo de ontem? Se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Qual era a motivação do Santos para o jogo de ontem? Sair de uma zona perigosa no Campeonato Brasileiro. E os caras estão marcando o Neymar com 2 metros. Você não pode marcar um jogador com a habilidade do Neymar a 2 metros de distância. Ah, Flazoeiro, mas tudo que encostava no Neymar era falta também. Vamos entender isso também. Encostava no Neymar, falta. Encostava no Neymar, falta. Mas você não pode marcar um jogador como o Neymar, com a habilidade do Neymar, a 2 metros de distância, que você vai ter problema, como a gente teve. O Neymar, ele pega uma bola dentro da área, consegue girar e fazer o gol. Gol do Santos, 1-0, os caras ganharam o jogo. Então, o Flamengo ontem, assim, teve uma postura muito abaixo do esperado, muito abaixo daquilo que a gente esperava para o jogo, muito abaixo daquilo que a gente esperava para a partida. Infelizmente, a gente perdeu o jogo e agora o Flamengo está com a liderança do Campeonato Brasileiro ameaçada. Isso porque se o Cruzeiro ganhar hoje, se o Cruzeiro empatar hoje com o Fluminense, o Cruzeiro passa a gente no número de pontos, chegando... passa a gente no número de pontos, chegando a 28 pontos. Então, assim, é muito complicado a situação. Ah, Flazoeiro, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Sim, o Flamengo tem um jogo a menos. Mas a tabela, se o Cruzeiro hoje ele empata o jogo, ele passa a gente no número de pontos, que é uma situação bem complicada. Um jogo que ontem dava para o Flamengo ter ganho, bastava entregar ali talvez um pouquinho mais de vontade. Assim que terminou o jogo, eu já fui lá para a entrevista coletiva para perguntar para o Felipe Luiz, principalmente sobre a situação do Pedro. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Essa situação do Pedro, o maior prejudicado não é o Pedro, o maior prejudicado não é o Felipe, o maior prejudicado não é o José Botto e o departamento de futebol. O maior prejudicado nessa situação toda é o Flamengo. Enquanto as partes, Felipe, Pedro, Botto, representando o departamento de futebol, ficarem nesse orgulho, o Flamengo vai continuar sendo prejudicado. A gente está com um jogador que tem um salário alto, a gente está com um jogador que é goleador fora do jogo, fora de combate, por conta de picuinhas internas. O Pedro tá chateado porque vazou aquele print, o Felipe tá chateado porque o Pedro não tá treinando. Então, assim, foi o que eu falei ontem. Eu fui na coletiva ontem, eu falei, Felipe, o Pedro soltou uma nota se mostrando extremamente chateado com o departamento de futebol e você aqui no sábado sugeriu que o jogador pedisse desculpa aos
jogadores, ao elenco do Flamengo. Mas você, eu perguntei para o Felipe, você não sugeriu que o departamento de futebol, ou que o membro do departamento de futebol que estava de conversa fiada com o jornalista, ou que o Boto, que é o responsável pelo departamento de futebol, chamasse o Pedro numa conversa e pedisse desculpa pro Pedro também? Porque, cara, o Pedro tá errado. Ponto. Fazer corpo mole no treino, isso não pode. Ele tá errado. Mas também erraram com o Pedro. Provocaram isso. Enfim, vamos ver como é que vai ficar essa situação. E aí o Felipe Luiz me respondeu, né? Ele falou, olha, essa situação do Pedro é um caso... eu não quero mais falar disso, isso é um caso encerrado, agora é com a diretoria. Então, assim, é bem complicado, porque não pode ser um caso encerrado. A gente está sem um jogador, a gente está com um jogador que não está machucado, sem jogar, por conta de picuinha. Então, tem que chamar o Pedro, falar com ele, falar, Pedro, olha só, vamos querer. O Flamengo precisa de você, porque você tem um salário alto, a gente não pode contratar um jogador do seu nível enquanto você estiver aqui. O Flamengo precisa de você, você precisa jogar, então vamos querer, vambora, vamos pra cima. Vambora pra cima. Porque não dá pra ficar com o jogador encostado porque dessa picuinha, por causa dessa conversa fiada. Agora, eu vou dizer, se eu sou chefe, se eu sou diretor do Flamengo, se eu sou presidente do Flamengo, eu já teria ido no Ninho desde a sexta-feira passada conversar com o Pedro. Eu, na pessoa do presidente, eu teria ido conversar com ele. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Quem está sendo muito pressionado dentro do Flamengo é José Boto. Isso porque a torcida do Flamengo está pegando vários cortes do Português, onde o Português prometia reforço logo no início da janela, onde o Português prometia que o Flamengo já tinha reforços acertados logo para o início da janela, e hoje já é dia 17. Hoje já é dia 17 e nem sinal de reforço. E aí, não era só uma promessa do Boto, mas também era uma promessa do BAP, que assim que abrisse a janela de transferência, o Flamengo já iria anunciar os reforços. O Flamengo já iria trazer os reforços. E aí o Flamengo, nesse momento, tá assim, não vaza, obviamente, e isso aí é até bom, mas assim, a gente não vê nenhum movimento para o Flamengo contratar nenhum jogador. Ah, o Carrascal. Não, mas o pessoal do Carrascal fez jogo duro. Então, até agora, nada do Carrascal. Ah, o Ezequiel Barcos. Ah, não, Ezequiel Barcos é caro. O Mickey Johnston. Pô, o Mickey Johnston não tem número para poder jogar no Flamengo. Ah, o outro. Então, assim, gente, é muito complicado, e eu falei isso ontem também no meu pós-jogo, falei, ó, tem que parar de briga, tem que parar de conversa fiada e tem que trabalhar, tem que botar o bloco na rua. O Flamengo vai jogar contra o Internacional pela Libertadores e já sabe desde de lá de trás, desde maio, já sabe que não vai ter o Arrascaeta. O Flamengo já sabe que vai jogar contra o Inter sem o Arrascaeta. O Flamengo já sabe disso, não é novidade. O Flamengo já está ciente disso. Então, assim, tem que parar de briga, tem que parar de picuinha e tem que jogar e tem que ir pra cima, não pode dar mole. Por quê? Tem o jogo contra o Inter, além do jogo contra o Inter, tem o Campeonato Brasileiro, tem o jogo contra o Galo pela Copa do Brasil, tem um monte de coisa. Tem que ir pro mercado, tem que contratar, tem que reforçar a equipe, sabe por quê? No fundo, o elenco é curto. O elenco é curto. Tem muito jogador que compõe elenco, mas jogador para resolver, o elenco é curto. Se você não tem um reserva se você tem um reserva pro Arrascaeta, botava para jogar ontem. O Arrascaeta ontem não estava bem, botava o cara para jogar ontem, mas não tem um reserva pro Arrascaeta. Então, assim, tem que ver as prioridades, tem que ir atrás, tem que abrir o cofre, tem que contratar e tem que fazer as coisas do jeito que elas precisam ser feitas, até pra gente não ter problemas na frente. Torcedor rubro-negro pressionando bastante o Boto, justamente nessa questão de reforço, pedindo contratação de novos reforços. E com razão, o torcedor rubro-negro. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, vou pegar a estrada agora voltando para o Rio de Janeiro, se Deus quiser, para o vídeo da tarde eu devo estar ou em casa ou quase chegando no Rio, não vou correndo muito, vou devagar. E é isso. Se você não é inscrito no canal, queria pedir a você,
Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, é muito importante para nós que você se inscreva no canal, assim como é muito importante que você esteja sempre acompanhando aqui os nossos vídeos, tá bom? Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis.